Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Arqueologia, História e Literatura. E o livro de hoje será Arqueologia. Lembrando que o principal foco do canal é contribuir para a extroversão do conhecimento arqueológico, histórico e literário, todas as obras que nós temos trazido até o presente momento são sempre com esse objetivo. Embora tenham sido escritas por especialistas da área, podem ser acessadas por interessados sobre a temática que poderão ler e compreender sem grandes problemas, né, pessoal? Nesse sentido, resolvemos selecionar para hoje a obra Arqueologia, do arqueólogo e historiador Pedro Paulo Funari. Ele é simplesmente um dos maiores nomes da arqueologia brasileira, né? Um arqueólogo de reconhecimento internacional. Foi uma importante peça para a estruturação da arqueologia em território nacional, um grande intelectual, um erudito, fantástico. Essa obra desse especialista, essa aqui é uma edição de 2010, que foi publicada pela editora Contexto, tem cerca de 125 páginas, nos seus 8 capítulos que o arqueólogo desenvolveu. Nós vamos poder compreender um pouco sobre a história da arqueologia brasileira, bem como cotejos com o desenvolvimento da arqueologia internacional. Então, apesar dessa obra ter sido escrita por um grande especialista da área, ela pode ser acessada por qualquer um fora do campo da arqueologia. O modo como o Pedro Paulo Funari desenvolveu essa escrita permite que qualquer pessoa possa lê-lo e compreendê-lo. Então, uma obra muito importante, que inclusive traz o arqueólogo Howard Carter higienizando ali, estudando o sarcófago da tumba de Tutancâmon, que ele descobriu em 1922. É muito interessante que Pedro Paulo Funari ele vai ter preocupação nesse livro de passar por a ideia de desconstrução da imagem romântica que ainda há acerca do profissional da arqueologia. Ela ocorre principalmente por contribuição dos filmes do Indiana Jones e outras literaturas fantásticas do gênero, né? Pedro Paulo Funari ele vai ter a preocupação de desconstruir um pouco dessa ideia romântica do profissional da área da arqueologia, mostrando um pouco no seu livro quais são as principais atividades assim de campo, laboratório, pré-campo realizadas pelos profissionais dessa ciência, mostrando, né, que possivelmente a arqueologia ela pode ser, inclusive, bem mais do que a busca mera e simples por artefatos, por relíquias da história humana, como aparece nos filmes do Indiana Jones. É interessante que, assim, que o Pedro Paulo Funari procura deixar claro, demonstrar bem isso no seu livro, porque os filmes como Indiana Jones fazem mais um serviço de contra-informação do que, na verdade, de informação acerca do que se realiza, como o arqueólogo opera enquanto cientista. Nesse sentido, nós vamos encontrar bem como nós operamos, né, dentro dessa ciência, para a compreensão das sociedades do passado, que nós podemos evidenciar a partir da análise da cultura material, são os remanescentes arqueológicos. Ele também vai abordar aspectos acerca das teorias arqueológicas, então vai tratar de temas como a história cultural, processualismo, pós-processualismo, tratar também da ordenação do material arqueológico resgatado em pesquisas arqueológicas de campo, ou seja, a tipologia que será empregada para a análise posterior desse material. Pedro Paulo Funari vai também salientar nomes importantes da arqueologia brasileira, contribuíram para a estruturação dessa ciência no território nacional, bem como se deu ela durante o período do regime militar. Então a gente vai ver personalidades como Paulo Duarte, que quase teve o seu Instituto de Arqueologia fechado
devido à sua crítica social que a sua arqueologia estava conseguindo fazer naquele momento. Lembrando que a arqueologia é uma ciência social, pertence à área das humanidades. Essa obra do Pedro Paulo Funari também serve para quem pretende ingressar na área. O Paulo Funari vai apresentar algumas tabelas e esquemas que permitem o leitor compreender um pouco dos mecanismos de análise em cima de objetos. Vai nos trazer aqui também tabelas. Paulo Funari vai trazer bem como foi o desenvolvimento da arqueologia no âmbito internacional, salientando os grandes nomes da arqueologia. Pedro Paulo Funari encerrará seu livro, com algumas sugestões de leituras, filmes e sites que podem ser acessados pelo público interessado. Então fica essa dica de leitura aqui, Arqueologia, do arqueólogo Pedro Paulo Funari, para quem quiser conhecer um pouco mais acerca da história da arqueologia brasileira, seus métodos e técnicas, e também um pouco dessa discussão da pré-história do nosso país. Também vai ficar mais uma dica de leitura, O Brasil antes dos brasileiros, a pré-história do nosso país, do André Prus, que a gente já fez um outro vídeo sobre uma outra obra. Ele é um arqueólogo, ele é um grande nome da arqueologia brasileira, embora seja de origem francesa. Ele foi um dos estruturadores da arqueologia em território nacional. Mas esse livro, embora tenha sido escrito também por um grande especialista da área, ela pode ser lida bem por pessoas fora da arqueologia, fora do público especializado, por público interessado, que quer conhecer um pouco mais acerca das sociedades do passado, a dinâmica dessa transformação no período pré-colonial do nosso país. Então, André Prus ele vai sintetizar aspectos assim, desde os primeiros habitantes que se estabeleceram na região que a gente conhece hoje como Lagoa Santa, em Minas Gerais, e outras sociedades do passado, como os povos sambaquieiros, construtores de sambaquis, lembrando que é a minha área de especialização, desenvolvi a minha pesquisa de mestrado, que acabou rendendo esse livro aqui, que também é uma das indicações de leitura para conhecer acerca das sociedades do passado do nosso território. Dessa maneira, Prus vai tratar dos grupos ceramistas de Guarani e as primeiras populações que se estabeleceram na região do Amazonas. Então eu diria que essa aqui é uma leitura bem importante, porque ela não apenas é utilizada pelo público especializado, como também pode ser acessada pelo público interessado. Então essa é a segunda dica de leitura para vocês. Eu diria que ela é uma leitura bastante complementar para compreender um pouco do que o Pedro Paulo Funari vai trazer no seu livro aqui acerca das sociedades do passado, pessoal? Então, para o vídeo de hoje seriam essas duas obras, juntamente com minha última publicação. Dessa maneira vocês vão conseguir compreender mais um pouco da dinâmica das sociedades do passado que se estabeleceram nessa região que a gente conhece hoje como Brasil. E é importante dizer que um dos pontos fortes do Prus ter desenvolvido esse livro aqui, que permite o público não especializado acessá-lo, lê-lo e compreendê-lo, está um glossário onde o Prus vai colocar muitas denominações usadas por nós arqueólogos assim, em nossas pesquisas, que muitas vezes acabam não sendo compreendidas fora do público especializado. Normal, isso acontece em todas as áreas. André Prus desenvolve esse glossário que traz aqui, por exemplo, que é uma estratigrafia, o que vem a ser um fóssil, o DNA, são muito utilizados por nós na arqueologia nos dias de hoje, as datações que realizamos, o Holoceno vem a ser essa denominação, que é o período geológico atual, iniciado há cerca de 10 mil anos antes do presente. E por fim, vale muito a pena essa leitura, como de costume. Vou deixar os links de compra na descrição. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo.